Olá você, seja muito bem-vindo a mais comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema fidelidade e realeza. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. Como eu disse, segunda-feira tem como tema fidelidade e realeza. Como nós conversamos um pouco ontem, então se por acaso você não assistiu o comentário de ontem, sabe o que você faz? Clica no card que está aparecendo aqui em cima, para você entender, porque nós falamos ontem que o capítulo 49 de Gênesis e o capítulo 33 de Deuteronômio são relacionados, eles conversam entre si. E nós conversamos ontem um pouquinho sobre o capítulo 49 de Gênesis e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 33 do livro de Deuteronômio. Quando você olha para o livro de Deuteronômio, capítulo 33, você percebe que Moisés está dando uma bênção para as tribos de Israel. E tem duas tribos que são destacadas nas bênçãos de Moisés. A primeira tribo é a tribo de José, que é a mesma tribo que é destacada lá no livro de Gênesis, na bênção de Jacó. Só que aqui ele traz um outro aspecto para a tribo de José. E nós podemos perceber isso no verso 16 de Deuteronômio capítulo 33. E aqui ele diz o seguinte: com os melhores frutos da terra e com a sua plenitude e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. Lembra que nós falamos ontem que no capítulo 49 estava falando que José era separado dos irmãos? Aqui ele está dentre os irmãos, ele está no meio dos irmãos. Então aqui você consegue perceber o papel real do Messias, o papel de realeza que ele tem. Como assim? Deus não é contra realeza? Deus não é contra reis? Não. Deus ele não é contra reis. Deus até traz um aspecto que ele espera de um rei. Se você olhar ali em Deuteronômio capítulo 17, do verso 14 ao verso 20, você vai ver que tem algumas características. Quais são essas características que Deus queria de um rei? Que ele tivesse apenas uma esposa, que ele não tivesse um exército permanente, que ele não acumulasse riquezas e que ele escreveria a própria cópia da Torá e ele leria todos os dias, não importando o porquê, ele leria todos os dias a Torá. E desta forma ele guiaria o povo a Deus através do exemplo. Então, por mais que tivéssemos e tiveram reis que conseguiram quase fazer isso, por exemplo, Davi, Ezequias e Josias, eles ainda não foram perfeitos. Eles ainda não conseguiram cumprir este ideal divino. Agora, sabe qual foi o único que conseguiu cumprir esse ideal divino? Jesus. Jesus, ele cumpriu o ideal de um rei nos padrões divinos. Então, aqui neste texto, quando fala de José, ele está apontando para este padrão divino que somente Deus, somente Jesus conseguiria cumprir. Que Jesus é rei, Jesus é príncipe, Jesus é rei, Jesus é aquele que consegue fazer todas as coisas que o Pai ordena. E um outro ponto que nós precisamos relatar aqui sobre o capítulo 33 do livro de Deuteronômio é a segunda tribo que é destacada, a tribo de Levi. E qual que é a importância da tribo de Levi? A tribo de Levi é uma tribo dedicada a Deus. Como assim? Seria hoje mais ou menos os pastores, aquelas pessoas que trabalham para o evangelho. Então eles são totalmente dedicados a Deus. Eles não trabalham para uma outra coisa, eles trabalham 100% para a causa. Então a tribo de Levi era uma tribo dedicada a Deus. É uma tribo que recebeu a Urim e o Tumim, que era a forma deles descobrirem a vontade de Deus. Eles tinham um papel de sacerdote, um papel de sumo sacerdote. Então só quem guiava as coisas do templo, quem organizava as coisas, eram os levitas. E quando você para analisar que esta forma Levi, desta forma de sacerdote, de sumo sacerdote, era um tipo de Cristo, porque o antítipo era Jesus, ou seja, eles apontavam para o ministério de Cristo como sacerdote e como sumo sacerdote.
no santuário celestial, então eles estavam apontando para o ministério de Cristo, o ministério do Messias. Por isso que Moisés está destacando aquela tribo de Levi. Compreende? Por que ele faz isso? Porque, se você se lembra, o santuário ele foi instituído na época de Moisés. Então é na época de Moisés, quando eles estão andando pelo deserto. Então Moisés estava mostrando para o povo: ó, gente, presta atenção aqui na tribo de Levi, presta atenção no sacerdote, presta atenção no sumo sacerdote, porque eles estão mostrando como será o ministério do Messias, daquele que virá. E além disso, os levitas, eles eram representantes de Deus. Eles eram aqueles que intermediavam entre Deus e o seu povo. Ou seja, esta bênção que é dada para Levi, ela destaca a necessidade de que nós temos de ter alguém para nos instruir na palavra de Deus. Mas no caso ali, de instruir o povo de Israel na Torá, da mesma forma que quando Cristo vem a esta terra, ele instrui as pessoas através de parábolas, através das ações, através da sua vida, de como nós devemos agir. Então, o que os sacerdotes faziam, o que a tribo de Levi fazia, Cristo fez em excelência na terra. Por mais que as tribos tentassem, a tribo de Levi tentasse, as pessoas tentassem, elas não conseguiriam atingir o padrão divino. Somente Jesus conseguiu cumprir este padrão, porque eles apontavam para o Messias, eles apontavam para a fidelidade do Messias, eles apontavam para a realeza do Messias, de como era importante todo o ministério de Cristo. E nós só conseguimos entender isso quando nós estudamos a Bíblia. Por isso que é muito importante você estudar a Bíblia, você ter o seu tempo com a Bíblia, você estudar a sua lição, porque a lição pode parecer um pedaço de papel, mas não, aqui ela vai mostrando passo a passo para que eu e você possamos compreender cada vez mais Jesus. É alguém que se dedicou em oração, entendeu, estipulou alguns pontos para nos ajudar a entender e estudar. Por isso que eu falo, faça a assinatura da tua lição, é o seu maná diário, é para você aprender mais de Jesus, desse Jesus maravilhoso. Porque da mesma forma que a tribo de Levi tinha por obrigação ensinar os outros, hoje nós temos a mesma obrigação de aprender e de ensinar. E com este pensamento, eu gostaria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Pai, muito obrigado por nos ajudar a compreender um pouco mais do capítulo 33 de Deuteronômio. Compreender um pouco mais sobre a realeza de Cristo, ali mostrado com José, e também do ministério sacerdotal de Cristo, olhando a tribo de Levi, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender e colocar em prática na nossa vida, para que nós possamos sempre nos lembrarmos que Jesus é Rei, Senhor, justo, e também que Ele mostrou com a sua vida como nós devemos nos portar. E dessa mesma forma que nós tenhamos a curiosidade e a força para estudar, compreender e ensinar as outras pessoas a respeito desse amor maravilhoso de Cristo Jesus. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força, porque quando você se inscreve no canal, você mostra para o YouTube que este canal aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas. Também ativa o sininho se você ainda não ativou, para sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal Geração. Também deixa seu like nesse vídeo para dar aquela força marota para nós e faz o seguinte, clica aqui ó, nessa playlist da Lição dos Jovens e nessa nossa última programação do Geração Chamar. Então é isso galera, um forte abraço a todos e até mais!